Treta entre os três principais clubes do futebol goiano. No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes sobre as declarações do ótimo presidente do Vila Nova, o Hugo Jorge Bravo, em relação ao Atlético Goianiense, o crescimento do Atlético que poderia estar ligado a questões de desvio de dinheiro, governantes e tudo mais. Quero trazer o que ele disse e também a minha opinião a respeito desse assunto, envolvendo os outros dois rivais e onde menciona o Goiás, no caso tanto do comentário no Twitter do João Bosco Luz, ex-presidente do Goiás, onde mencionou que foi interpretado dessa forma, né, que o Vila Nova, por conta da divulgação do Hugo Jorge Bravo, da manipulação de resultados, né, ainda no comecinho desse ano de 2023, desta forma o Vila estaria sendo beneficiado na Série B do Brasileirão. Eu não entendi dessa forma, mas esse tweet pode ser interpretado desta maneira. O Hugo Jorge Bravo comentou também sobre o Paulo Rogério Pinheiro, destas reclamações do Goiás na Série A do Brasileirão. Quero dar a minha opinião e sem caçar encrenca com ninguém, tá bom? Não estou aqui para xingar torcedor do Vila Nova, do Atlético, apesar de serem rivais. Eu não tenho esse ódio todo mortal. Dentro de campo é uma coisa, aí sim a gente quer ganhar e tudo mais, mas fora de campo, se você não tiver aquela cabeça querendo ou não pro futebol goiano, não adianta o Goiás estar lá em cima e os outros rivais na bosta, né? Como já aconteceu em muitas temporadas. É importante um futebol forte. Não estou falando isso aqui porque eu quero ver, por exemplo, o Atlético e o Vila na Série A e o Goiás na Série B. Deus me livre disso acontecer um dia. Mas o futebol goiano em cima é melhor para o Goiás do que como o Goiás, infelizmente, se acostumou até surgiu o Atlético, ressurgiu o Atlético, né, em 2010, nadar de braçada no futebol goiano. Isso não é bom. E essa treta também, assim, é legal porque a gente acaba vendo os comentários dos presidentes, né? Mas que, no geral, um futebol goiano forte, unido, é bom para todo mundo. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos a respeito do Goiás diariamente aqui no Goiás. Também confira o nosso canal de cortes, que eu vou deixar embaixo na descrição. Quem ajuda bastante o nosso projeto é o Brasil Lava Rápido, com mega promoção, apenas R$11 a ducha rápida para o seu veículo de pequeno porte. E vindo aqui pelo canal, o polimento cristalizado, que antes era de R$280, você paga apenas R$235, um mega desconto exclusivo para você assistindo esse vídeo. É só chamar no WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, retirar o seu voucher, fala que veio aqui pelo nosso anúncio, retira o seu voucher online e vai em qualquer uma das 5 unidades do Brasil Lava Rápido, espalhadas por Goiânia e região. Tem no Jardim América, no setor leste Vila Nova, também no Faissalville, na extensão na Avenida Rio Verde, né, tanto ali próximo à Vila Brasília, também no Jardim Nova Era. Você encontra mais detalhes do Brasil Lava Rápido na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um assunto polêmico. Eu sei que vocês gostam bastante, né, de assistir esse tipo de conteúdo aqui no canal, mas sendo bem sincero, não quero caçar encrenca com ninguém, tá bom? Nem com dirigente, nem com torcedor, nada disso. Apenas um comentário, uma análise também, não sendo formalzinho, aquela coisa toda. Não, nada disso. A minha análise como torcedor também desses casos e o que envolve o Goiás, das declarações do presidente do Vila Nova, o Hugo Jorge Bravo, após o empate em 0-0 contra a Chapecoense. O Vila, se não me fugir aqui da memória, ficando basicamente 7 pontos, né, do G4 da competição, dando uma afastada. Não é um desespero, eu até comento isso muito aqui no canal. Até no off, né, pessoalmente, com outras pessoas. Não sou aquele torcedor maluco de só existe o Goiás e pronto, acabou, não quero saber de Vila Nova, não quero saber de rival, tudo lá é ruim. Não é assim. Dentro de campo a gente de fato quer ganhar a todo custo, mas fora dele a gente tem que ter o discernimento de reconhecer bons trabalhos, né? O Vila, se todo mundo falasse que ia ficar na 8ª colocação na Série B, estava todo torcedor, basicamente muito feliz e surpreso. Não é agora que esta colocação, é óbvio, na forma que você chega nela, né? Depois daquela vitória contra o Vitória do Vila Nova, eu já até joguei a toalha naquele modo secador, né? Falei, pô, aí não tem como, né? É o ano do Vila chegar na Série B do Brasileiro. Isso cria uma grande expectativa, até a gente como torcedor fica naquela apreensão, será que é bom o Vila subir, estar junto com o Goiás, pro Atlético Goianiense também? Já até gravei um vídeo sobre isso, vou deixar na tela final. Fato que a campanha agora na reta final decepcionando muito, e principalmente nos jogos dentro de casa, né? O Vila ele tem essa zica extraordinária, com jogos, digamos, fáceis
sob os seus domínios, com o apoio do torcedor, acaba tendo uma zica enorme e não vence os jogos. É óbvio que também não contratou na janela de transferências vários aspectos, e o Atlético, que obviamente todo mundo sabe disso, o Atlético e o Ceará, os dois clubes mais endinheirados e com melhores elencos, né, nessa Série B do Brasileirão, eram os dois favoritos, e o Atlético fez uma metade de janela de transferências espetacular. Inclusive o Atlético, com seus atacantes, eles são melhores do que os atuais do Goiás. E o que disse o Jorge Bravo? Após o empate em 0-0, eu entendi o que ele quis dizer, mas acho que passou um pouco do ponto, sabe? Eu sou daquele cara mais discreto, eu não sou de ficar apontando as coisas assim descaradamente, sabe? Apesar que eu entendi e compreendo o que quis dizer o Jorge Bravo nessa comparação injusta entre o Atlético Goianiense e o Vila Nova. Não que seja injusta porque os dois estão na mesma competição, mas que o Atlético vem de uma condição melhor em Série A de Campeonato Brasileiro. E o Vila, assim como o Goiás está fazendo, né, uma grande reestruturação. Ele comentou o seguinte sobre essa comparação com o Atlético, e agora chega no Goiás. Abre aspas. Aqui não apareceu nenhum Messias. Hoje o futebol não tem isso. O cara que diz que coloca dinheiro, isso é conversa fiada. Também não tem político. Todo mundo sabe como que os outros cresceram aí também. Interferindo ali, questão política com o clube, também não apareceu esse governista que fez empresa patrocinar o clube, colocando a marca da camisa. Tem coisa que precisa ser dita e depois querer comparar uma coisa com a outra. Fecha aspas, foi o que disse o Hugo Jorge Bravo. Entendi as declarações, não vou me meter nesse assunto de política de Atlético Goianiense, o que fez para crescer, o que não fez. Mas não é só o dinheiro, tá? Outra coisa que também que a gente precisa falar, o torcedor pode, igual eu falei, eu não posso falar tudo que eu penso aqui no canal, porque se eu não sei, pra que eu vou falar? Então, assim, eu tento guardar isso mais pro pessoal. Mas o que eu posso garantir? O Atlético, ele é muito bem gerido pelo Adson Batista. O Adson é um dos melhores presidentes, gestores da história do futebol brasileiro. Isso eu não tenho a menor dúvida. O cara é extremamente capacitado. Óbvio, o dinheiro ajuda, com toda certeza, mas você pode ter certeza também. Se você colocasse o Alê Pinheiro ou o Adson Batista lá no Yumas, eles dariam conta, não de chegar na Série A do Brasileirão. É óbvio que o meio interfere muito aonde você vai chegar. O Goiás e o Atlético têm mais potencial do que um clube do interior do estado, mas são dirigentes espetaculares, o Adson Batista e o Ali Pinheiro. Não comparando os dois, mas não tem como não comparar, porque o que fez o Adson Batista também, apesar de ser bem atrás, não tem nem comparação de tamanho, de estrutura com o Ali Pinheiro, é um exemplo muito bom para o futebol goiano. Então, primeiramente, não é só dinheiro, tá? Não é só dinheiro, depende de como chegou, como não foi. Tem sim um trabalho muito bem feito com o Adson Batista por lá. Pode ter coisa errada? Pode, mas não vou me meter nesse assunto aqui no vídeo de hoje para não alongar tanto. E como eu não sei, para que eu vou ficar opinando aqui e correndo o risco de ser processado de forma justa, né? Porque eu não sei, não vou falar. Sobre outros pontos também, além desse ótimo trabalho. No próximo final de semana já tem jogo do Goiás e você já pode apostar lá na sudoeste.bet, casa de apostas esportivas, que te dá já R$10 só de você fazer o cadastro para começar a apostar. Tudo via Pix, você pode fazer o seu depósito a partir de R$1, sem nenhuma burocracia. Já faça o seu cadastro e aposte na vitória do Goiás diante do Bahia, pagando 2,35 a cada real apostado. O empate também a 3,16 no estádio da Serrinha. Outras partidas decisivas nesse Campeonato Brasileiro, como Palmeiras e Santos, uma vitória do Palmeiras em casa pagando 1,39 a cada real apostado. Vasco da Gama e São Paulo, com a vitória do São Paulo fora a 2,86. Um empate 3,26. Corinthians e Flamengo também, com uma vitória do Flamengo fora a 2,60. Essas e todas as outras cotações nesses jogos decisivos para a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro no sábado, também os jogos do futebol internacional, você encontra na Sudoeste. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. A fala do Jorge Bravo é até certa, porque de fato o Vila vem se reestruturando, uma das menores folhas salariais, né? Mas querendo ou não, quando é clássico, da mesma torcida, não tem como você não fazer essa comparação de quem está melhor ou não na competição. E a forma de falar do Jorge Bravo, como mencionei, eu entendo o que ele quis dizer, mas ficou muito mal porque depois de você empatar contra a Chapecoense e ficar muito longe do G4, pareceu ser uma desculpa de perdedor. E o Jorge Bravo também, apesar de não conhecer ele, é um cara bem sucedido na sua vida, né, profissional, enfim, conseguiu fazendo também um bom trabalho
no Vila Nova, não é um cara perdedor. Então o discurso ficou ruim, né, nesse momento da competição. Eu vejo que os 3 dirigentes do futebol goiano, os 3 presidentes, né, incluindo o Edminho Pinheiro nesse assunto também, Paulo Rogério, o Edminho no Goiás, o Adson Batista no Atlético e o Hugo Jorge Bravo no Vila Nova, tem o Elvis Mendes também na Aparecidense, que é um baita gestor. Esses caras são muito bons e é bom ter o futebol goiano forte assim. Pequenas intrigas vão acontecer, é normal e até legal, porque a gente acaba entrando nesse assunto, nessa discussão, um fala de cá, outro responde de lá. Onde envolve o Goiás nesse assunto? Você lembra daquele tweet do João Bosco Luz, onde ele falou o seguinte, abre aspas, no dia 24 de maio. O Vila Nova, presidido por Hugo Jorge Bravo, denunciante da participação de atletas em manipulações de competições, de forma surpreendente faz a melhor campanha da Série B de 2023. Será mera coincidência? Fecha aspas, foi o que disse o João Bosco Luz. Eu sigo ele lá no Twitter, acho que ele até me segue no Goiás News. O João Bosco ele faz vários comentários pertinentes sobre o futebol, vários comentários do que ele pensa sobre o futebol, sobre política também, outros assuntos. Então é um cara que gosta de comentar lá no Twitter. Eu não enxerguei desta forma, tá? Apesar que ele deu margem para interpretação. Parecia que porque o Vila denunciou, estaria sendo beneficiado na Série B por conta de várias expulsões, de pênaltis marcados a favor do Vila Nova. E sendo bem sincero, eu acompanhei aqueles primeiros jogos, o Vila ele tinha muitos pênaltis a favor porque ele jogava com 4 atacantes e funcionava muito bem. Tinha muitos jogadores expulsos do adversário porque o Vila atacava muito no começo dos jogos e os jogadores levaram cartões. Então não teve nenhuma aberração pelo lado do Vila Nova. Até o João Bosco Luz ligou na rádio Bandeirantes e falou que foi mal interpretado, quis dizer apenas que pela competência do Hugo Jorge Bravo, ele conseguiu tanto ter essa coragem de denunciar essa manipulação de resultados, quanto também de fazer um time organizado do Vila Nova para a disputa da Série B. E o Hugo Jorge Bravo, ele comentou o seguinte, abre aspas, disse que após boatos de pênaltis, expulsões a favor do Vila, tinha dirigente falando isso, técnico adversário falando aquilo, que os árbitros estão errando contra o Vila Nova. Ele se mencionando que depois disso o Vila começou a ser prejudicado na Série B do Brasileirão, como no caso da última rodada contra a Chapecoense, onde o juiz marca uma saída de bola que de fato não saiu na linha de fundo e rolando para trás acabou saindo do gol. Então, segundo o Hugo Jorge Bravo, também essas declarações demais, o Cláudio Tencati do Londrina, perdão, do Criciúma também, ele comentou que o Vila poderia estar sendo beneficiado por conta de ter denunciado isso. Esse tweet do João Bosco Luz acabou ficando ruim. Até o Paulo Massad perguntou se seria o caso de levar até a CBF. Ele também mencionou o Paulo Rogério Pinheiro, onde ele disse que reclamar não chega até a CBF. Possivelmente aquela entrevista dele nem chegaria aos pés ali na CBF. Entretanto, exceto igual o Paulo Rogério Pinheiro fez depois daquele jogo contra o Fortaleza, no estádio da Serrinha, aquelas declarações do Arlen Menezes, porém, segundo o Hugo Jorge Bravo, ele não irá fazer isso, Então, basicamente, ele comentou isso, disse que são bons também para punir, teve a punição do Paulo Rogério Pinheiro, do Edminho também, do próprio Hugo Jorge Bravo em declarações passadas. Basicamente isso, minha opinião a respeito do assunto, alguns temas polêmicos, mas que acredito serem boas pessoas para o futebol goiano ser mais forte. Como falei, não sou aquele cara que... porque é muito fácil, Vamos colocar aqui um exemplo hipotético. O cara vem do interior de São Paulo para trabalhar aqui em Goiânia, tudo certo, trabalhar como jornalista. O futebol goiano forte para ele é bom porque, obviamente, tendo mais visibilidade para o seu trabalho. Pra gente como torcedor, já falei isso aqui 1 milhão de vezes, sou torcedor do Goiás, de fato, não tem nada que, se fosse só por dinheiro também, eu poderia fazer qualquer outro canal de clubes mais relevantes, de torcida, com maior número de torcedores no futebol brasileiro. Mas você falar, o futebol goiano forte é bom, de fato é bom, é porque você eleva o nível para cima. Mas falar que eu queria ver o Vila e o Atlético na Série A pro Goiás caírem na Série B, aí com todo respeito, não tem como, a gente como torcedor engolir isso do futebol goiano forte. É bom para todo mundo, é bom demais, mas desde que os outros não estejam melhor do que você. Mas é bom isso, tá? Agora falando um pouco mais sério, é bom tendo o Atlético forte nas últimas temporadas, apesar que o Goiás não cresceu junto com o Atlético, se você pensar que o Atlético começou a incomodar, a chegar na Série A ali em 2010, de lá para cá o Goiás foi diminuir, mas pelo menos tem sempre um rival batendo ali na porta, ou a gente está chegando na Série A, a gente chega longe em Copa do Brasil, chega longe em Sul-Americana, o sarrafo aumenta, do mesmo lado por Vila Nova. Acho sim, temas importantes da gente discutir, como falei, sem caçar encrenca, sem xingar ninguém, apenas a minha avaliação sobre esse assunto, pode deixar a sua aqui embaixo nos comentários.
Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Peço também para que não xinguem ninguém aqui embaixo nos comentários, aquela zorra toda, ninguém me xingando, eu não xingo vocês também. Nenhum dirigente pegando no meu pé por conta desse vídeo, que eu não falei absolutamente nada demais, apenas a minha opinião a respeito desse assunto. Pode parecer meio com medo das coisas, mas de fato eu não quero caçar encrenca com ninguém, nem xingar ninguém, nem fazer nada, digamos, comentários cruéis ou acusações sem saber do que eu estou falando. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!